Hoje vamos meditar em cima de um vídeo curtinho do pastor Cláudio Duarte, mas cheio de sabedoria. Ele que é uma pessoa especializada em relacionamentos, e o vídeo é sobre isso, sobre um dos grandes desafios que nós temos enfrentado nos relacionamentos modernos. E eu imagino que muitos de vocês passam por esses problemas, então hoje é dia de nós meditarmos, mas antes de conversarmos, eu quero saber se você está bem, se você está bonzinho, se está boazinha, se está na paz do Senhor. Espero que esteja tudo certo com você. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Projeto Celeiro. E eu também quero te fazer uns pedidos para você ficar até o final desse vídeo. Eu quero também te pedir para deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações. Isso nos ajuda demais a propagar essa mensagem nessa plataforma. E para as outras plataformas, peço para que você nos procure, @o Projeto Celeiro. A gente está no Insta, no Facebook, Kawaii, TikTok, e temos conteúdos próprios para essas plataformas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos entrar nesse assunto tão importante. A maioria das pessoas acham que o problema do casamento está em seu cônjuge, que o problema... Aí o Cláudio Duarte está falando especificamente sobre casamento, e é uma tendência, né? Eu, como pastor também, fazendo gabinetes, a maior parte das reclamações tem muito mais a ver com o cônjuge. Isso daí ele tem razão, é uma dificuldade que a gente tem de olharmos para nós mesmos e reconhecermos os nossos problemas. Então, pastor Cláudio Duarte está falando esse conhecimento de causa. A família está no pai, no filho, no cachorro, está sempre nos outros. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Muitos dos conflitos não acontecem diante daquilo que o outro faz, mas sim pela sua percepção em torno daquilo que foi feito. Isso é muito verdade, isso é muito verdade. É um desafio muito grande dentro do casamento a gente conseguir interpretar e identificar como que o outro nos entende, como que o outro recebe as nossas informações, quer seja elas em palavras, em ações, atitudes. Então muitas vezes a gente conjectura a respeito daquilo que o outro está pensando, e o outro não faz nem ideia do que ele está passando para a gente de informação. Então os dois lados precisam tomar cuidado nesse sentido. Tanto quem recebe a informação de tentar entender e interpretar melhor com base na própria pessoa, na própria linha da pessoa e não em si mesmo, né, aquilo que a outra pessoa está passando de informação, bem como também é importante que a gente saiba passar a informação correta de uma maneira que a outra pessoa entenda melhor, para facilitar as coisas nesses ruídos de comunicação nos relacionamentos interpessoais. Vamos continuar. Com a autoimagem ferida, acabam vivendo sempre na defensiva. Tudo vira ataque, tudo vira ameaça, e às vezes o outro nem está tentando te ferir, mas você já se sente ferido antes mesmo da conversa começar. Isso tudo que o pastor Cláudio Duarte falou é verdade, né? A gente aprende as coisas na nossa vida, a gente é criado de uma forma, cada um é criado de uma maneira diferente, então a forma com que a gente entende e interpreta as coisas é muito diferente. Muitas pessoas sofrem abusos verbais, abandonos, abusos físicos, tem um monte de problemas, isso acaba acarretando um monte de problemas que faz com que a pessoa viva nessa postura, como o pastor Cláudio Duarte disse, na defensiva. Então, vamos para a palavra de Deus e meditar um pouquinho sobre o coração humano, sobre a sua autopercepção. Ter uma autopercepção saudável é algo realmente muito desafiador. A palavra do Senhor nos diz, lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 9, o coração humano é o mais enganoso de todos e é extremamente perverso. Quem sabe de fato como ele é? E ele é muito enganoso porque ele nos engana mesmo. Se a gente não tiver uma percepção alinhada a algo maior, as nossas percepções ficam completamente desorganizadas, desalinhadas.
Para isso que existe a palavra de Deus, ela é o nosso ponto de concordância, ela é a nossa diretriz. Se a gente fosse guiar pelas palavras do nosso coração, a nossa autoavaliação vai ser corrompida por aquilo que a gente viveu antes, como o pastor Cláudio Duarte disse. As experiências que a gente teve durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, tudo isso vem como uma bagagem. Mesmo tendo a palavra de Deus, em muitos momentos a gente passa por esses desafios. Muitas pessoas interpretam a palavra de Deus com base em seus vieses. Por isso que é importante a gente entender até como ler a palavra de Deus, até como interpretar a palavra de Deus, para que a gente não caia em vieses de afirmação nossos, em vieses de confirmação que a gente criou ao longo da nossa vida, né? Com base em nossos instintos, com base naquilo que a gente sente medo, com base na nossa subjetividade. Então, é muito importante a gente ter essa autoavaliação. O coração humano é enganoso, ele é astuto, ele é hostil, então nós precisamos tomar cuidado. E a gente ainda tem um adversário que nos ataca muito nessas áreas, na área da nossa autopercepção, na área de como a gente se vê. Ele é o nosso acusador, então ele acusa mesmo. Ele traz mesmo peso sobre a sua vida, ele te induz a se enxergar de uma maneira completamente diferente da qual você é e daquilo que Deus tem para você. Então, tome cuidado, procure entender, ler a palavra de Deus e interpretar, entendê-la de maneira saudável. Muitas pessoas antigamente tinham dificuldade para ler a Bíblia porque a linguagem era complicada, era uma linguagem às vezes até um pouco arcaica com base na linguagem de hoje, mas nós temos várias traduções, como a que eu li, a NVT, que facilita muito o entendimento na hora de você ler a palavra de Deus. E é legal você buscar alguns mecanismos para tentar interpretá-la de uma maneira mais fidedigna, beleza? E tá cheio de cursos aí na internet, de hermenêutica, de como interpretar a Bíblia. É só você procurar que tem gente boa aí te ajudando a fazer isso daí. Nós temos grandes referências, pastor Luiz Saião, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, são homens de Deus que ajudam você nesse trabalho de interpretação. Então basta você buscar esses canais, essas pessoas, né? Também tem o Iago Martins, tem os cursos dele, Bibotal, que o Rodrigo Bibo, que tem o curso dele que te ajuda nesse processo de interpretação. Então, outro versículo que eu vou ler aqui com vocês: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês o seguinte conselho. Ou seja, o apóstolo Paulo está aconselhando aqui a igreja em Roma: não se considerem melhores do que realmente são. Sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ou seja, esse texto aqui, ele é muito interessante. Quando você vai ler desde o versículo 1 do capítulo 12, a palavra diz para a gente se entregar como um sacrifício santo ao Senhor, né? A gente se entregando como um sacrifício santo, aceitável a Deus. Nós vamos para o verso 2. Nós vamos passar por uma renovação de mente. Não vos conformeis com este século, mas passe por uma renovação de mente. Ou seja, não se conforme com aquilo que o mundo diz sobre o que tem que ser feito, sobre você, sobre a sua percepção, autopercepção, sobre os relacionamentos. Não se conforme com a doutrina, os argumentos, o modus operandi deste século. Não se conforme com isso. Entendeu? Não se conforme. Passe por uma renovação de mente. Quando você se entrega como sacrifício vivo, o Espírito Santo renova a sua mente, ele abre a sua mente para começar a entender as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo fala: não se considerem melhores. E eu digo aqui também, nem piores, porque tem muita gente que se acha muito pior do que realmente é. Sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé. Ou seja, a fé dá o norte. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais a gente entende a palavra de Deus, mais a gente entende quem é. Quanto mais nós escutamos, nós ouvimos, nós lemos, nós meditamos, nós ouvimos pregações,
nós entendemos quem nós somos. Então, medindo-se de acordo com a fé nesse sentido de ensinamento, de entrega, de aprendizado também. Não só no sentido de, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito que teremos dias melhores, mas como sentido de aprendizado, de entendimento de vida, de filosofia de vida, de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, pessoal, esse desafio muito comum em nossos relacionamentos, da autopercepção, da autoavaliação, tem que ser medido sob o prumo da fé, da palavra de Deus. Ela é o nosso norte, ela é o nosso objetivo. Ali a gente tem que alcançar esse entendimento para que a gente tenha percepções saudáveis a respeito da vida em que vivemos. Por fim, meus irmãos, um grande desafio dos relacionamentos está em nós mesmos. Relacionamento nos diz muito mais sobre quem nós somos do que sobre a outra pessoa. Às vezes a gente tem dificuldade em nossos relacionamentos por escolhermos pessoas que são realmente complicadas, difíceis, porque nós escolhemos estar ao lado dessas pessoas também. Em algum momento da nossa vida, em algum momento do seu casamento, das suas escolhas de amizade, houve equívocos, talvez pela falta de maturidade, de autopercepção e de entendimento. Então, parte da responsabilidade das pessoas das quais nós caminhamos vem de nós na hora de escolhermos. Então, o primeiro desafio que você tem que ter na sua vida, a palavra do Senhor diz, né? Quem anda com sábios se torna sábio, mas quem anda com tolos colhe essas consequências de andar com os tolos, de se tornar uma pessoa com pouco entendimento. Então a palavra do Senhor nos manda termos sabedoria na hora de escolher e maturidade na hora de escolher as pessoas das quais nós vamos nos relacionar. Então você aí que está solteiro, que está sozinho, que está buscando amizades, você que é jovem, você que é divorciado e que vai viver uma nova vida, claro, né, dentro dos princípios e dos quesitos que a Bíblia permite, um novo casamento, um novo relacionamento. Você que está vivendo essa fase, procure ter maturidade nas escolhas. Se você entender que não tem maturidade, né, não escolha ainda. Tente agregar conhecimento à sua vida, autopercepção, se conhecer para que você faça uma escolha madura, uma escolha sensata. E esse conhecimento vem a partir da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus, e ela nos leva a termos uma autopercepção mais coerente, mais honesta e mais exata de quem a gente é e de quem a gente vai ser em Cristo Jesus. Mas às vezes você já está em um relacionamento e aí existem duas possibilidades de estarem acontecendo. A sua autopercepção está completamente bagunçada e você viver ao lado de uma pessoa normal, de uma pessoa legal, de uma pessoa que erra, que falha como você, mas que é uma pessoa normal, uma pessoa legal, uma pessoa funcional. Então, é necessário que você observe o que está sendo dito, busque conselhos, busque feedbacks, opiniões sinceras de amigos sobre vocês, né? Sem ser aquelas opiniões, não, você é uma pessoa, sim, que sempre tem, né? Não tenho nada a dizer em relação a você, não. Feedbacks sinceros, você tem que aceitar o que a pessoa vai dizer. Fala assim, eu vou aceitar, não vou ficar com raiva de você, para que você entenda ali uma percepção um pouquinho mais de como as pessoas te enxergam. E busque entender a palavra de Deus, porque aí você vai começar a se conhecer e vai entender um pouquinho mais sobre quem você é, beleza? Tem muitos versículos sobre autopercepção, tem muitos versículos sobre postura, sobre como você deve ser. Então, se você está tendo dificuldade, é só digitar aí no ChatGPT, ó. Digita aí no ChatGPT, digita aí na inteligência artificial. Versículos que falem sobre autopercepção, versículos que podem me ajudar a entender quem eu sou, versículos que podem fortalecer a minha fé. Tente ver dessa forma se você está começando do zero. Busque o seu pastor, um pastor saudável, uma igreja saudável, firmada na palavra, para que você
receba essa orientação de alguém que tem mais experiência na fé, alguém vivido na fé. Né? Busca esse tipo de gente para você entender. E a outra possibilidade é de você estar realmente caminhando com uma pessoa complicada, com uma pessoa difícil. Né? Aí já não é nenhuma questão mais de autopercepção, mas uma questão de que você já percebeu que aquela pessoa é complicada. Bom, a palavra do Senhor nos orienta a suportarmos, a darmos suporte e a termos a consciência de que a vida é difícil mesmo, que as pessoas são complicadas e que a gente vai conviver com gente muito complicada. Então é importante que você tenha paciência, ancore-se na palavra de Deus. Se você criou expectativas, tenha flexibilidade de mudar certas expectativas, tenha essa maturidade para que você enxergue aquilo que aquela pessoa pode te entregar, aquilo que aquela pessoa é. Não crie expectativas demais. E procure olhar para si mesmo e ser melhor todo dia. Procure se achegar a Deus e ser melhor todo dia. Deus é sua melhor companhia e a igreja que o Senhor estabeleceu nesta terra traz companhias maravilhosas para a sua vida. Desafiadoras também, mas maravilhosas para a sua vida. Então, busque mudar um pouquinho o foco. Não coloque seu foco 100% em cima de uma pessoa complicada. Não maximize os problemas que uma pessoa complicada traz, além do que ela já traz para você. Então tente tirar um pouquinho o foco e olhar de uma maneira um pouco diferente para outros lados da vida, para tentar se completar e se encontrar em Cristo Jesus. Por fim, meu irmão e minha irmã, para tudo que vamos fazer, precisamos de oração. A oração é essencial para a nossa vida. Então nunca deixe de orar, nunca deixe de buscar, nunca deixe de estar perto de Deus, porque o Senhor vai te ajudar nos seus processos, no seu entendimento, na sua autopercepção e nos seus relacionamentos. Bom, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, peço que o Senhor abençoe muito a sua vida, que você seja profundamente tocado, tocada, fortalecido e fortalecida pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo para uma outra pessoa, de deixar o seu comentário, porque tudo isso agrega demais neste trabalho que está sendo feito. Eu espero te ver em breve.